eu já quero entrar na mensagem com vocês, tá? Quero que você abra a sua Bíblia lá na primeira de Pedro, né? Capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 é o nosso ponto de partida. E eu creio que Deus vai falar conosco, amém? Tá tudo bem com vocês, pessoal? Na santa paz? Na paz de Cristo? Amém? Então, glórias a Deus. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, olha o que a Bíblia está dizendo. Sede sóbrios e vigiai. O que é ser sóbrio, irmão? O que é sobriedade? É você ser moderado, é você ser contido, né? Na tradução pelo dicionário, sobriedade tem vários significados. É moderado, contido no comer e no beber. Irmãos, às vezes a pessoa por comida ou por bebida, ela troca a bênção dela. Por isso que Jesus dizia assim: não andeis, pois, inquietos por coisa alguma, dizendo o que comeremos ou o que vestiremos, né? Com que nos vestiremos, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por quê? Porque todas essas coisas os gentios procuram. E às vezes a pessoa, por causa de um prato de comida, por causa de um pão, por causa de um alimento, ela pode perder a salvação e pode perder até a vida. Ela pode perder até a vida. É o que nós vamos ver aqui. Por quê? Porque o diabo, ele não brinca. Irmãos, o diabo não é invenção da igreja, não é invenção dos homens. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 8, versículo 2, coloca lá. O diabo não é invenção da igreja, dos homens. Coloca ali, ó, Lucas capítulo 8, versículo 2, diz assim, ó: também algumas mulheres que haviam sido curadas do quê? O que está escrito lá? Espíritos malignos, que mais? E de enfermidades. E diz ali, ó, Maria chamada o quê? Madalena, vamos ler lá em voz alta, da qual saíram 7 demônios. Então aquela mulher, ela estava possuída por 7 demônios. Não eram, como diz os estudiosos aí, adjetivo. Demônio não é adjetivo, demônio é espírito. Demônio é um espírito, não é invenção dos homens. Então nós temos que ser sóbrios. Volta lá na primeira carta de Pedro. Nós temos que ser sóbrios, quer dizer, moderados, contido, diz ali, ó, pegando aqui o significado de sobriedade, não amante ou dependente de bebidas alcoólicas. Outro significado, que não se encontra sob efeito de bebida, enfim, esse aqui é o que cabe aqui, ó, moderado por temperança. Ser sóbrio é você ser moderado. Que mais? Equilíbrio, moderação ou serenidade, contido nas emoções e nos caprichos. Irmãos, às vezes a pessoa perde a bênção, ela perde a salvação. Por quê? Porque ela não age com sobriedade. E geralmente quem não é sóbrio também não vigia. Olha só, sede sóbrios e vigiai. Por que nós temos que ser sóbrio e vigiar? Porque o diabo, vosso adversário. Meu irmão, quem que é o diabo? É o nosso adversário. Quer dizer, em outras palavras, é o nosso inimigo. O que é o adversário? É aquele que quer vencer você, é aquele que quer me vencer, é aquele que quer destruir. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, para ele é glorioso quando um crente tropeça, quando um crente cai, quando um crente padece. Por quê? Porque o nome de Jesus passa a ser envergonhado. Então olha só, nós temos que ser sóbrio, vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda onde? Em derredor. Em derredor. Alguém dizia que ele anda em derredor porque quem está ao redor são os anjos. Ao nosso redor estão os anjos, mas ao derredor estão os demônios. Então ele anda ao derredor, continua lá, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Então, olha só, o que é sobriedade, irmãos? É você ser moderado, contido, comer com moderação, né? Se alimentar, se vestir com moderação. Isso é sobriedade, né? A pessoa é sóbria nas suas emoções e tal. Por quê? Porque se ela não for sóbria, né, consequentemente ela não vai vigiar. E se ela não vigia, quem está esperando ali? Quem está de olho nela? O diabo, nosso adversário. E ele está buscando a quem? A todos? Não, a quem ele possa tragar. Então, amados, nós temos que ser sóbrios na nossa maneira de viver, de vestir, de falar, de comer, de agir. Isso é importante. A maneira que nós nos apresentamos, que você se apresenta, por exemplo, numa rede social, que você se apresenta, por exemplo, no seu trabalho, na sua casa, isso é sobriedade. Não é, a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego para um cargo executivo. Surgiu lá uma situação, um cargo executivo, né? Eu tenho um bom currículo. Como que ela vai? Ela vai para a entrevista de chinela havaiana? Sim ou não? Cabelo tudo? Não, ela vai se vestir com sobriedade e tal, né? Para ela poder ter mais chances. Então isso é importante, né? E se nós não atentarmos para isso, seja na vida terrena, material, como também na vida espiritual, meu irmão, quem está ali, esperando? O diabo. Anda bramando como leão, buscando a quem? A quem ele possa tragar. E nós vamos ver isso aqui, lá no primeiro livro de Reis. Deixa eu pegar aqui a referência, capítulo 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, o versículo, vamos pegar o versículo 1. Olha só, um homem que estava sendo usado por Deus, era um profeta. 1 Reis 13, era um profeta, estava sendo usado por Deus. Só que, por falta de sobriedade e por falta de vigiar, nós vamos ver o que aconteceu com ele. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor, quer dizer, esse homem estava agindo por ordem de Deus, ele estava agindo por ordem do Senhor. Um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava onde? Junto do altar para o quê? Para queimar incenso. Quer dizer, Jeroboão era um rei ímpio, estava queimando o incenso junto do altar, estava ali junto do altar para queimar incenso. E o que acontece, meus amados? Diz assim, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Quer dizer, nasceria um profeta chamado Josias que faria justiça, né? Mas por que faria justiça? Porque eles estavam ali profanando aquele altar. E aí o que acontece? E deu naquele mesmo dia um sinal. Meu irmão, sempre quando Deus fala, é com sinal, o evangelho, ele é seguido de sinais. Nós temos que tomar cuidado, porque Deus manda te dizer. Cuidado, às vezes nem é sempre Deus que está mandando dizer. Repare que o profeta profetizou sobre o altar e ainda deu um sinal, diz aqui, e deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que está nele se derramará. Então a palavra de Deus, olha só, presta atenção, a palavra de Deus, ela é acompanhada por sinais. Porque se o evangelho está sendo pregado e não está tendo sinais, então não é o evangelho de Jesus Cristo. Eis que o Senhor manda dizer e tal. Se Deus de fato está mandando dizer, se aquela profecia, aquela palavra de fato vem de Deus, ela vem acompanhada por sinais. Amém? De que Deus está ali. Não é o que a Bíblia diz? Sou eu quem cumpro as palavras do meu servo.
É Ele que cumpre as palavras dos seus servos. Então, repare que Deus estava confirmando a palavra daquele profeta com sinais, estava sendo usado por Deus. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara sobre o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele secou, e não podia tornar a trazer. E o que aconteceu? O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Aí diz ali, então respondeu o rei e disse: homem de Deus, ora a face do teu Deus e roga por mim, para que a minha mão me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei fez o quê? Se restituiu e ficou como dantes. Quer dizer, ele foi lá, profetizou contra o altar se fendeu, rachou, como ele havia falado. O rei foi tentar salvar o altar, a mão ficou ressequida. Aí diz: homem de Deus, ora por mim, para que a minha mão se restitua. E o homem de Deus foi lá e orou, e a mão dele se restituiu. Quer dizer, nós vemos claramente que aquele profeta estava sendo usado por Deus, estava na direção de Deus, não estava ali para passear, para comer, para beber, não, estava ali para ser usado por Deus, numa missão que Deus deu a ele. Então ele, aí diz aqui o texto, continuando: e o rei disse ao homem de Deus, o versículo 7, vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Quer dizer, o rei ficou tão feliz que ele queria presentear aquele homem de Deus, ele queria abençoar: vem, come na minha casa, tal, vou te dar um presente, e aí diz assim, porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fores. Meu irmão, até então esse homem estava na palavra, ele recebeu ali uma proposta: não, vou te presentear e tal. Meu irmão, homem de Deus não tem que trabalhar por recompensa, já pensou eu, pastor Helder, chega aqui, pessoal, essa semana, o meu número é tal, eu visto a roupa tal, misericórdia, eu estou aqui para ficar fazendo essas coisas. Estamos aqui para pregar o evangelho de Jesus Cristo, não estamos aqui por causa de presentes, bênçãos, não, nada disso. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Às vezes a pessoa sente: pastor, está aqui, Deus abençoe, mas jamais vai partir de nós e ficar pedindo, insinuando essas coisas, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que pregar a palavra de Deus com seriedade. Estamos aqui para fazer a obra de Deus, e foi o que aconteceu. Não, vem para minha casa, come ali comigo que eu vou te dar um presente, não, amigo, foi me ordenado pela palavra para não comer pão e não beber água nesse lugar. Agradeço a sua generosidade, eu agradeço, mas eu estou aqui numa missão, eu não posso. Quer dizer, ele recebeu uma ordem expressa de Deus para não comer em lugar algum, para não parar em lugar nenhum e para não voltar pelo lugar que ele havia ido. Ele deveria voltar por um outro lugar, mas olha o que acontece, vamos continuar ali, até então ele estava na obediência, e diz assim: e foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Aí o versículo 11, e morava em Betel, olha só, aí que tem que tomar cuidado, irmãos, um profeta velho. É aqui que mora o perigo. E se a pessoa ela não for sóbria, ela acaba entrando na onda dessas profetadas. Quer dizer, ele recusou a proposta do rei até então, por quê? Porque Deus havia falado para ele não fazer. Não coma pão, não beba água, e volte por outro caminho. Mas de repente, quem aparece no caminho? Um profeta velho. Cuidado, amado. Eu lembro um caso que aconteceu numa das igrejas a qual eu pastoreei. Irmãos, pensa numa mulher que estava extremamente possessa, uma possessa mesmo, assim, demônio, de manifestar entidades que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca vi.
E aí você expulsava uma legião numa semana, na outra semana aparecia outro demônio. Eu falei, meu Deus, mas, né? Ó, demônio, eu não te expulsei a semana passada? Não, quem está aqui é outro. Eu falei, meu Deus. Aí eu ia lá, expulsava na outra semana, ó, demônio, mas não mandei você embora. Não, agora é outro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, por isso que é bom já amarrar e mandar tudo embora de uma vez, né? Vai embora num pacote só. Você mandava o Zé Peri, aparecia os 7 encruzilhadas, mandava os 7 encruzilhadas embora, aparecia os 7 porteiras, enfim. E aquela mulher foi sendo liberta, ela foi sendo liberta. E a vida dela foi mudando, os filhos, né, foram sendo abençoados, aceitando a Cristo e tal. E passada essa fase da libertação, o que acontece? Vai um casal de profetas na igreja dela não, na casa dela, bate lá na porta da casa dela e fala assim, ó, Deus manda te dizer que você não tem que frequentar a igreja da graça não, porque aquela igreja está na televisão e eles são do diabo. Olha só aqui, a mulher que estava sendo liberta, que estava sendo ali curada de espíritos imundos, aí vem o quê? Os profetas, Deus manda dizer. E aí o que acontece? Resumindo, aquela mulher saiu da igreja, nunca mais soube notícias dela. Se está bem ou se está mal, não vou saber, e tal. Mas olha só como, às vezes o diabo ele engana as pessoas. Irmãos, entendam uma coisa, quando o diabo não consegue vencer você no campo da carne, tem muita gente que tropeça no campo da carne, do pecado, da prostituição, dos vícios, dos prazeres, ela é fraca, então ela vive caindo, ela vive tropeçando, o diabo já está com ela na mão já. Mas quando o diabo não consegue vencer a pessoa na carne, na fome, Jesus teve fome, manda essas pedras se transformar em pão, nem só de pão viverá o homem. Aí o que o diabo fez? Levou Jesus para o pináculo do templo. Então o diabo vai tentar, né, tragar a pessoa no campo da religiosidade. Levou Jesus no pináculo do templo e falou assim, ó, se tu és o Filho de Deus, se lança daqui, se joga, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem, para te guardarem ao teu respeito. Quer dizer, ele usa até a Bíblia, usa até versículos, usa até profecias, para tentar enganar, para tentar tirar a pessoa daquilo que Deus ordenou para ela. Então nós temos que estar atentos, né? E o que Jesus fala? Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então tem muitas pessoas que estão se jogando e usando a Bíblia, não, está escrito, Deus não vai me deixar tropeçar, estão tropeçando. Por quê? Porque estão ouvindo o enganador, estão ouvindo o pai da mentira, às vezes estão procurando ouvir aquilo que lhe agrada aos ouvidos, mas nem sempre aquilo que agrada aos nossos ouvidos é aquilo que Deus está falando com a gente. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então quem é o discípulo? É aquele que permanece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a mentira mata. A verdade liberta, a mentira escraviza. Quem está entendendo isso? Então nós temos que atentar, nós temos que ser sóbrios e vigiar. Aquele profeta, ele recebeu uma ordem para não comer e não beber em lugar algum, mas de repente aparece um profeta velho, e diz aqui o versículo 2, e disse-lhes, né, o seu pai, por que caminho se foi? E vieram os seus filhos por o caminho onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e o montou, e foi-se após o homem de Deus, e achou sentado debaixo de um carvalho, e disse, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então disse-lhe, vem comigo à minha casa e faça o quê? E come pão.
Vem comigo à minha casa e come pão. E qual foi a resposta do profeta novo? Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Quer dizer, até então ele estava na palavra, até então ele estava agindo com sobriedade e vigiando. Mas olha só o que uma mentira faz, meu irmão. A verdade liberta, mas a mentira mata. Ah, mas é um homem de Deus, meu irmão. Se não for a verdade da palavra, então fuja. Fuja. Alguém vem trazer uma profecia, alguém vem trazer para você uma palavra, e aquela palavra confronta com aquilo que Deus está falando contigo, meu irmão, isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Ah, pastor Ed, mas eu estou na dúvida. Mas às vezes a dúvida vem, sabe por quê? Porque não somos ovelhas. Talvez aquele profeta não fosse uma verdadeira ovelha do Senhor. Por que, pastor Helder? Porque a ovelha, ela conhece a voz de quem? Do seu Senhor. E diz a Bíblia, está lá em João 10, de modo algum seguirão o estranho. De modo algum seguirão o estranho. Por quê? Porque conhecem a voz de Deus. E às vezes a pessoa está seguindo, mas olha o que vai acontecer aqui, ó. Até então esse homem estava na palavra, e aí diz aqui, ó, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por onde foste. E ele disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou o quê? Cuidado, meu irmão, com esses profetas que ficam conversando com um anjo aí. Cuidado. Ah, porque eu estou vendo ali o Miguel ali, eu não estou vendo nada. Cuidado com esses profetas que ficam conversando com anjo, que vê Jesus toda hora, que vê Deus. Ah, porque eu vi Jesus, eu nunca vi Jesus na minha vida. Nunca vi, mas eu sei que Ele está aqui. Porque Ele disse, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas, ali Ele estará. Eu nunca vi. Pastor, o senhor está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Estou vendo nada. Tem gente que vive uma fé mística, uma fé religiosa. Ah, eu estou vendo ali um anjo com a espada ali no câmera, o Tiago ali, ó, Tiago, tem um anjo aí do teu lado aí. Eu não estou vendo nada, irmão, né? Pode ser que a pessoa veja, na Bíblia tem casos que a pessoa viu, que Deus se manifesta, mas eu tenho uma coisa comigo, né? Eu acredito que quando a pessoa vê Jesus pessoalmente, a vida dela nunca mais é a mesma. Eu conheço pregadores que dizem que tiveram um encontro pessoal com Jesus, e você vê o ministério desses homens sacudir o mundo. Houve uma revolução na vida deles, né? Uma revolução. Então não estou aqui dizendo que não é possível isso, claro que é. Mas a pessoa que vê com anjo toda hora, não, estou vendo um anjo ali, ó, estou vendo ali, estou andando no ônibus, estou vendo um anjo ali, ó. Tem gente que vê anjo, vê demônio, vê tudo. Falei, meu Deus, né? Ou ela que está muito bem, ou a gente que está muito mal. Mas olha só esse profeta, porque um anjo do Senhor, diz aqui, ó, então cuidado com esse povo que fica vendo o anjo toda hora, que fica conversando com o anjo toda hora e tal, porque às vezes não passa disso aqui, ó, lorota. Né? Eu também sou profeta como tu. Também sou profeta como tu. Não foi o que ele disse? Aqui, ó, também sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba. O que está escrito ali entre parênteses? Porém, mentiu. Que mentira, que anjo coisa nenhuma. A pessoa está vendo, ó, o anjo está falando comigo aqui que é para você voltar. Meu irmão, Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Como assim Deus fala uma coisa, depois Ele muda de ideia, vai lá e fala outra? Não é verdade? Servo meu, anjo está mandando dizer, olha que as portas vão se abrir para você e tal,
e ainda essa semana vai acontecer algo extraordinário. Vai lá e não acontece. Ué, que Deus é esse? Ele mudou de ideia? Hã? Não. Não é que Deus mudou de ideia. É porque quem falou estava mentindo. Quem falou estava mentindo. A verdade liberta, mas a mentira mata. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quem que é o pai da mentira? É o diabo. E aí o que acontece? Diz aqui o texto: e voltou ele, o versículo 19, e comeu pão em sua casa e fez o quê? Bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Olha só, quer dizer, o profeta ora mentindo e de repente a palavra do Senhor veio a ele. Diz ali, ó: e chamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará onde? No sepulcro dos teus pais. Meu irmão, pagou caro. Cuidado. Olha o que a Bíblia vai dizer, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo, Gálatas 1, 8. Olha só: mas ainda que nós mesmos, ou o quê? O que está escrito lá? Ainda que nós mesmos, ou um anjo, faça o quê? Vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema. Meu irmão, pode vir um anjo, pode vir quem for, e quiser confundir o evangelho de Jesus Cristo, seja anátema, amaldiçoado. Não tem que aceitar. Mas aquele profeta aceitou. Aquele profeta aceitou. Então olha como que o diabo ele é astuto, irmãos. Talvez uma proposta de presente, isso, aquilo, ele recusou. Mas quando ele ouviu dizer que era o anjo que estava falando, opa, peraí, vamos lá então, se é o anjo. Mas aquilo era uma mentira. Então nós temos que ser sóbrios. Quem está entendendo isso? Né? Voltando lá no livro de Reis, o versículo 23, sucedeu que depois que comeu e depois que bebeu a água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. O 24, foi-se pois, e olha quem encontrou. Quem encontrou ele no caminho? O que nós falamos no começo? Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como o quê? Buscando a quem? Quem possa tragar. Aquele profeta, quando deixou de obedecer à voz de Deus, se tornou uma presa fácil. É isso que acontece quando as pessoas deixam de obedecer a Deus, se tornam presas fáceis na mão do diabo. O diabo passa a ter poder para tragar a vida delas. Não é o que está escrito? Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar, aquele tem poder para tragar. Ele só pode tragar quem? Quem não está debaixo da proteção de Deus. Se Deus é por nós, vai ter leão contra nós? Vai ter tempestade, vai ter fome, vai ter miséria? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes até uma situação que nos coloca para baixo, uma pessoa está com Deus ali confiando tal, aquilo vai jogar lá para cima. Às vezes até um passo que ela dá para trás, mas aquilo ela vai tomar impulso para poder seguir adiante. Por quê? Porque Deus é com ela? Porque Deus está comigo, está contigo? Amém? Mas e se eu não vigiar? Quem aquele homem encontrou? Diz ali o versículo 24, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e fez o quê? E o matou. O que o leão fez com ele? Matou ele, irmãos. Olha o que a mentira provoca na vida das pessoas. Aquele homem foi morto por causa de uma mentira, de um falso profeta, que estava sendo usado pelo diabo.
que estava dizendo que foi o anjo que falou, quando o anjo não tinha falado nada, ele estava inventando, ele estava mentindo. Então, cuidado com esses misticismos dentro da igreja. Eu estou vendo um anjo, estou vendo um querubim, o anjo vem com a espada e tal. Eu acredito, a Bíblia fala que Deus manda os anjos ministradores, mas meu irmão, minha irmã, toda a força está na palavra do Senhor, amém? É ela que eu tenho que obedecer, diga glórias a Deus. Então, se eu vejo que alguma coisa contradiz a palavra de Deus, opa, peraí, esse anjo está meio esquisito, eu vou ficar com a palavra, e aí Deus vai honrar você. Mas não foi o que aconteceu com aquele homem, infelizmente. O leão veio e o matou, e o seu cadáver estava lançado aonde? No caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava onde? Junto ao cadáver. Quer dizer, o leão foi lá, em vez de matar o jumento, matou o profeta, porque não foi sóbrio e não vigiou. Então nós temos que vigiar, amados, tá bom? Para terminar aqui, eu já quero orar com vocês. Vai lá no livro de Isaías. Eu ia falar sobre Daniel. O leão matou Daniel, sim ou não? Não, porque Daniel servia ao Senhor, continuar. Por que o leão não pôde matar o Daniel? Por que o leão não matou o Daniel? Por que o leão não matou o Daniel? Oi? Porque não tinha poder para matar Daniel. O leão está buscando a quem possa tragar. O leão não tinha poder para matar o Daniel. Por quê? Porque na vida dele estava o leão da tribo de Judá. Amém? Era esse leão que guardava o Daniel, o leão da tribo de Judá. Já no caso do profeta novo, o leão encontrou poder para destruir a vida dele. Olha só o que diz em Isaías, capítulo, deixa eu dar aqui a referência, Isaías, capítulo 35, versículo 8, eu vou aqui já na tela que é mais rápido. Ali haverá o quê? Um alto caminho, está falando de um alto caminho, um caminho que se chamará o quê? O caminho santo. Meu irmão, o alto caminho é o caminho da santidade, é o caminho santo. Ele diz: sede santos porque eu sou. Olha o que diz ali, o imundo não passará por ele. Meu irmão, o imundo não passa pelo caminho santo. Quem está sujo, quem está imundo, quem está com a vida no pecado tem que se limpar, porque senão não passa pelo caminho. O caminho é santo. O imundo não passará por ele, mas será para quem? Para quem? Para o povo de Deus. Continua lá. Os caminhantes, até mesmo quem? Os loucos, não errarão. Meu irmão, às vezes a pessoa pode estar lelé da cuca, como diz aí, é ou não é? Mas nem os loucos erram esse caminho, até eles conseguem. Então, na santidade, às vezes a pessoa pode ter um problema mental, às vezes acontece, tem um problema mental, um problema, de memória, seja lá o que for, mas a Bíblia diz que nem os loucos, os loucos não errarão. Quer dizer, esse caminho, todo mundo que anda na santidade consegue passar por ele, nem os loucos errarão. Continua lá. Ali não haverá o quê? Leão. Diga glórias a Deus. Meu irmão, você quer fugir do leão? Você quer estar protegido do leão? Anda onde? No caminho santo. No caminho santo. Vai dando lugar para o pecado, vai dando lugar para o diabo, até a hora que o diabo vem, traga. Mas se eu estiver ali, no caminho santo, ali não haverá o quê? Leão, nem animal feroz subirá a ele. Continua lá para a gente terminar. Nem se achará nele, mas os remidos, o que vai acontecer? Andarão por ele. Quer dizer, aqueles que foram lavados, aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, andarão por ele. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pega essa palavra, queridos.
Sejam sóbrios, tá bom? Seja sóbrio, no nome de Jesus.